Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Alexandre Lima, professor de Yoga, para quem não me conhece. Vamos lá, olha só que bacana, que interessante esse assunto. Eu estava dando aula, para uma aluna, e aí nessa aula nós experimentamos algumas posições, alguns asanas que essa aluna, por acaso, nunca tinha feito, E aí uma dessas posições, um desses asanas, é um asana que exige um pouquinho mais de concentração na relação do equilíbrio e também tem um pouquinho de força empregada, um pouquinho de força envolvida. E aí foi muito curioso porque essa aluna muito querida, ela me chegou e falou assim: Alexandre, eu não consigo fazer esta posição, desta forma. E eu falei assim: é claro, é claro que você não consegue. Eu perguntei para ela: quantas vezes antes dessa você já tentou fazer esta posição ou alguma coisa parecido, E aí ela me respondeu: Alexandre, eu nunca tentei fazer esta posição, nunca tentei fazer algo parecido com este asana, com essa postura. E eu falei assim: percebe? Olha só, você quis fazer agora, a sua expectativa, olha que bem louco, a sua expectativa era de fazer esta posição agora, de uma vez, mesmo sem ter nunca feito antes. Percebe que existe um contrassenso, nesse comportamento? Por que isso? Porque a gente esquece de observar que para tudo existe uma transição, Olha só, percebe aí como que é o dia e a noite, Eu falei para ela. Percebe aí como que é a transição do dia para a noite. De repente tá dia e aí virou uma chavezinha e já é noite. Claro que não, Existe uma transição, tem o entardecer, o pôr do sol, você percebe que a claridade vai aos poucos diminuindo e aí é noite, Então, do dia para a noite houve um período de transição, Assim como tudo na nossa vida, Não existe alguma coisa que é de um jeito e de repente de uma hora para outra já é antagônico. Não, existe uma transição. O mesmo acontece com a gente, O que acontece é que com o yoga, geralmente as pessoas olham, e falam assim: uau, olha essa postura, olha esse asana que mirabolante, O cara tá lá equilibrado na pontinha do dedo no chão e tal, aquela coisa toda, E aí esquece de perceber, de notar que para que aquela pessoa pudesse fazer aquela posição lá circense, malabárica, tal, ela precisou de uma adaptação, precisou de prática, precisou de treino, Isso é a transição do dia para a noite, da noite para o dia e assim sucessivamente, de acordo com tudo que acontece na nossa vida, Então, é necessário que a gente tenha essa observação, é necessário que a gente perceba isso. Caso contrário, o que acontece? Frustração, não é? Porque nós temos uma expectativa, antes de acontecer eu desenho antes como eu quero que seja, E aí, quando eu faço isso, quando eu observo que eu estou desenhando, que eu estou projetando, que eu estou expectando algo, nesse momento acontece que eu estou criando possibilidade para me frustrar, porque existe realmente uma grande chance de que não aconteça da forma com que eu quero que aconteça, não é? Vamos lembrar que nós temos muito poder de transformação, mas esse poder de transformação é daqui, da ponta do seu dedo para dentro e não da ponta do dedo para fora. Para fora nós não temos controle algum, A vida é muito dinâmica. Agora, se eu desenho, vou colorindo antes de que aquela situação ocorra, eu vou criando essa possibilidade de me frustrar,
E aí eu digo que foi a situação, que foi o outro, que foi aquela coisa qualquer que me frustrou. Olha que absurdo isso. Ninguém tem esse poder, gente. Ninguém tem o poder de frustrar você, de me frustrar. Quem frustra sou eu mesmo, né? Eu comigo mesmo. Por quê? Porque eu criei uma expectativa. Só porque a realidade da situação não foi como eu expectei, pronto, já é motivo para frustração, não é? Então, a gente precisa prestar essa atenção e observar a transição, né, das coisas. Assim como essa minha querida aluna, ela observou, né, que ela não conseguia fazer a posição, né, fazer o asana, ela deixou de perceber que existe uma necessidade de observação, de prática, de treino, para que ela chegue lá, para que ela consiga fazer a posição completa. É claro que ela fez a posição de uma forma mais adaptada para a realidade dela hoje, mas percebe que existe ajustes, existe uma observação da transição, né? Quando a gente se permite, né, observar e perceber que as coisas, que existe transição para as coisas, a possibilidade de você se frustrar é bem menor, né? Você fica melhor com você mesmo, você cultiva mais o seu contentamento, você cultiva mais santosha, como está escrito ali atrás, não é? Então, fica a dica, perceba-se, olha para dentro, lembre-se de não se cobrar demais, né? Você deve observar a transição das coisas, como para fora, assim é para dentro, tá bom, gente? Fica a dica. Quer saber mais? Acompanha aí o nosso canal. Se você não é inscrito, clica aí no botãozinho em algum lugar. Eu sei que aqui embaixo tem a minha logo. Você clicando nela, você se inscreve no canal aqui no YouTube. Se você está me vendo pelo Instagram, né, você segue o meu perfil e aí a gente fica mais conectado, mais juntinho, trazendo conteúdo para você, tá bom? Super beijo, vem praticar comigo. Namastê.